Olá, bom dia, o povo de Deus maravilhoso, gente linda, com certeza a gente que vai morar no céu. Bom dia, uma boa semana para você, iniciando a semana, né? Segunda-feira com Deus. Coisa boa, né, gente? A gente poder chegar, sabe, a já ver a semana já, uma movimentação extraordinária, com muita coisa boa, né, acontecendo, né? E com certeza você nessa segunda-feira já vai receber aí um gás para a semana inteira. E eu quero toda segunda-feira estar com você nas 10h30 da manhã para a gente ter esse tempo, um tempo maravilhoso, um tempo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, um tempo de paz. Então, shalom para você que está aí junto conosco, que vem no canal do Instituto Yahvé Shalom e está junto, acompanhando aqui as nossas pregações, tem ali assinado, se inscrevido no YouTube, tem escutado as nossas pregações, as nossas lives, os nossos estudos. Isso é muito bom. E esse mês de setembro, um mês que a gente para um pouco para a gente pensar na vida, né? Um mês em que o Senhor se movimenta de uma forma a fazer com que a gente venha entender como revogar os planos, as ações, as imputações do mal. Mas hoje eu não quero estar falando sobre isso, porque o mês de setembro é o mês do Rosh Hashanah, é o mês do Yom Kippur, e um mês recheado de coisas assim maravilhosas para a gente poder aprender. Nós que seguimos Jesus, nós que estamos ativos nessa caminhada com Deus, precisamos conhecer das coisas do Eterno, das coisas do nosso Pai e aquilo que Jesus praticava. Então, esse mês de setembro é um mês que a gente, com certeza, a gente vai estar falando sim de muita coisa referente a isso também, né? Mas hoje é interessante porque já há dias o Espírito de Deus tem colocado algumas coisas assim no meu coração, porque a gente atende muitas pessoas, né? Então a gente atende no instituto, eu atendo em outros lugares, a gente atende, a gente conversa muito com as pessoas, as pessoas nos procuram muito dentro do instituto, principalmente, para entender muito essa questão do propósito, né? O propósito que Deus tem com a vida da pessoa. Meu Deus, isso, gente, na vida de uma pessoa às vezes é um pouco confuso, porque ela não consegue entender muito o propósito, né? Aquilo que Deus colocou na vida dela. E pensando nisto, eu quero muito trabalhar com essas lives também para ajudar as pessoas a entenderem um pouco desse propósito. Então, nessa segunda-feira, o Espírito de Deus colocou no meu coração um tema para que a gente possa abordar, e esse tema é a pessoa no tempo e no lugar certo. Então, segura aí, vamos juntos, vamos orar? Deus, que esta segunda-feira seja uma segunda-feira de muita paz. Shalom a todos, que Deus possa abençoar a vida de cada um que está nos acompanhando e que a tua palavra penetre mesmo entre juntas e medulas, porque ela é apta a discernir os intentos do coração. Então, Deus, trabalha na espiritualidade destas pessoas que estão junto comigo e que o Senhor nos abençoe neste dia, já iniciando essa semana com muita paz, em nome de Jesus. Amém? Vamos ver quem já está conosco. Pastora Gisele, shalom para você, minha linda. Natália, pastora Marcela, ali de de Guaratuba, Aline de Guaratuba. Que bom que vocês estão aqui junto comigo. E nós vamos já para a palavra. Nós não vamos ficar muito, sabe,
falando muita coisa nessas lives, não. Nós vamos direto para a palavra. Eu quero aproveitar o tempo para a gente poder trabalhar a palavra. Só deixando para você que esse mês de outubro que vai entrar, nós teremos a nossa escola presencial ali na sede e já se inscreva, chame lá você que é aqui de Curitiba. Como que eu faço para me participar da escola? Eu quero entrar nessa escola, quero fazer parte, quero ser um libertador, um restaurador, um reconstrutor de vida espiritual, emocional, financeira, na vida de outras pessoas. Deus fez comigo muitas coisas lindas, então Deus vai me usar. Isso também vai falar muito do propósito, né? Então, em todos os nossos módulos da escola, eles estão extremamente para tratar do interior humano, esse nosso interior. E qual metodologia que é usada nessa escola? A educação intrarrelacional raiz genuína. A metodologia, ela vem para trazer o conhecimento de quem você é, como você é, onde você está, o que acontece com você, para que você entenda o que acontece em sua volta. Então, você não perca, nós vamos estar falando da escola, nossas propagandas daqui a pouco vão estar aí bombando para você. E vamos juntos. Pega a Bíblia e nós já vamos entrar na palavra. Bom, eu gosto muito de estudar, né? Eu sou mais para estudo, para trazer assim uma forma mais de estudo. Então vamos junto para que a gente possa entender, entender o que acontece nessa relação, a pessoa no tempo e no lugar certo. Para a gente entender um pouquinho, né? Eu quero fazer assim uma abordagem em questão ao tempo. Às vezes a gente pensa assim, né? A questão do tempo é muito olhar as 24 horas que existem para que a gente possa trabalhar, para a gente poder conviver, se relacionar e correlacionar todas as coisas. Então, a gente para a gente ficar um exemplo centrado nessas 24 horas, né? Então, 12 horas você tem do dia para você movimentar e depois já chega, né, à noite e você tem para você descansar. Bom, mesmo que o teu corpo não relaxe totalmente, porque a gente não descansa totalmente, né? O nosso organismo biológico sempre está trabalhando. Mas a pessoa no tempo, então esse tempo, ele não é um tempo que nós estamos vivendo 24 horas. Não, ele é um tempo relativo ao espaço e à luz nesse espaço. Quer dizer, a forma como nós vemos, como nós andamos, nos movimentamos, não é a forma como Deus movimenta, não é a forma como Deus se move, não é a forma como Deus vê o tempo. A maneira de contarmos o tempo não é a maneira que Deus conta o tempo. Então nós temos Deus como Kairos, nós temos Deus como o tempo, né, Kairos e Cronos, o tempo de Deus e o tempo do homem. Isso faz nos entender muito essas duas dimensões, né? O mundo céu e o mundo terra. Então, o mundo céu, o que é as coisas celestiais, as regiões celestiais, o que existe nessas regiões celestiais que o apóstolo Paulo fala tanto, que ele explica sobre as hierarquias constituídas do mal, onde nós não lutamos, nós não militamos contra a carne, mas sim contra essa militância que existe também nas regiões celestiais, porque essas regiões celestiais, eles estão limitando, eles estão batalhando, eles estão firmes ali, sabe, para desviar, fazer desviar o propósito de Deus no coração, na mentalidade da pessoa. Então, é muita coisa relativa a esse Kairos, o Deus do tempo, uma profecia, uma revelação, a gente já quer que aconteça. Você escuta Deus falar, você já quer que aconteça. Não, Deus falou algo, então é para hoje, é para amanhã. E Deus não vê dessa forma.
Deus, ele vê a gente muito desenvolvido e sendo desenvolvido. E para a gente ser desenvolvido, não é da noite para o dia. Para a gente poder entender que o nosso desenvolvimento, ele pode ser mundo terra. Aqui é uma forma biológica de você acompanhar o teu crescimento pelos teus ciclos, né? De anos, e você tá ali se movendo pelos teus ciclos de anos, que é a tua idade. Então você está se desenvolvendo, e teu processo cognitivo de conhecimento e desenvolvimento, ele está ativo nas fases. Até você adquirir essa tua maturidade, a plena consciência. Então, assim, tudo isso é muito importante, tudo isso é muito bom, tudo isso é perfeito. Porque Deus fez o ser humano completo, né? Deus fez a gente ser completo. Agora, a gente para pra gente pensar, né? Deus, ele vê a gente de uma forma mais numa linha de tempo. Então, o que seria esse tempo? Esse tempo, como eu já falei, não é comparado ao tempo em que nós estamos vivendo aqui. Não se compara. Não é um tempo em que nós olhamos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e assim continua o ciclo da semana. Não, esse Deus, ele olha a gente num tempo e ele tem uma visão que é relativa à raiz genuína, quer dizer, às raízes da verdade. Se nós estamos contando 2020, Deus não está contando 2020 porque isso está no calendário gregoriano. Então, nós estamos terra, num calendário romano inserido por homens. Então, tem que ser respeitado? Amém, vamos respeitar porque esse é o mundo terra. Agora, o mundo de Deus, o tempo de Deus é visto nas emanações, nas raízes em que se consiste uma forma verdadeira do Eterno se manifestar em nós. Então não é a nossa ansiedade, mas é sim o tempo em que ele processa a informação. Veja só, Deus colocou com propósito a vida de Moisés. Então Deus, ele viu, ele ouviu e conheceu a dor de Israel. Mas ele já preparou quem? Preparou Moisés. Então Moisés levou um tempo até que ele chegasse aí. Olha, ele foi educado no Egito, depois ele veio para o deserto e ele veio fugitivo. Mas Deus tinha um propósito e agora Deus se encontra com ele aonde? Na sarça ardente. E ali Deus começa a falar. Então veja só, Deus, ele conheceu a causa das pessoas. Para o quê? Ele conheceu a causa do povo dele, da raiz dele, da verdade que existia dentro dele. Ele se lembrou daquele povo, esse povo é meu, esse povo é o meu escolhido, esse povo tem a minha marca, ele tem o meu DNA. É assim que eu constituí, então eu vou, trabalhar alguém que muitas vezes nem imagina, nem passa pela cabeça, nem sonhou, nem recebeu uma revelação, quem sabe, do que Deus quer fazer. Mas Deus sabe perfeitamente as datas. A data, a época do ciclo da pessoa em que ele vai pegar a pessoa para ele o quê? Para ele agora fazer cumprir com aquilo que ele quer, não que o humano quer, a pessoa quer. Poxa, mas daí fica complicado, quer dizer, Deus força alguém a fazer alguma coisa? Não, Deus não força ninguém a fazer alguma coisa, mas veja que no tempo, no propósito dele, não tem como fugir, porque a gente tem que saber separar o que é céu, o que é terra. E nós, terra, estamos acostumados. A nossa mentalidade é acostumada a viver dentro dos padrões da terra, dentro daquilo que a terra, as ações do tempo, mesmo sabendo que são malignas, mal está nas ações desse tempo terra, mundo, mas a mentalidade, ela, numa forma de educação, ela foi educada, ela foi inserido dentro dela, foi colocado dentro dela crenças. Palavras são crenças. Elas podem
empoderar você numa inverdade. E você passa uma vida toda, então quer dizer, coisas celestiais, coisas do reino, coisas de Deus, fica muito naquilo, né? Vou na igreja, volto para casa, fiz a minha parte. Ou adoro o Senhor, choro, canto, danço na presença dele, faço os propósitos e pronto, acabou. Mas não, quando Deus chama uma pessoa, ele sabe o tempo de levantar aquela pessoa, quer dizer, trazer o ministério dentro da pessoa. E a gente vai querer, sabe? A gente vai querer que a coisa aconteça, a gente vai falar, não, isso daqui é pra já, tá precisando colocar alguém aqui, então vamos fazer isso aqui acontecer. E é abortado. Por quê? Porque a gente precisa conhecer esse Deus do tempo. A nossa espiritualidade não está preparada. Nós não estamos preparados. Eu acredito que agora vai muita coisa acontecer nessa transição espiritual que nós estamos vivendo, que essa preparação de você entender como os céus se movimentam, os portais abertos. Quem trabalha com batalha espiritual sabe o que é isso. Mas aqueles que não trabalham com batalha espiritual? E aqueles que não conhecem Deus na verdade? E aqueles que não sabem quem realmente é Deus? Quer dizer, eu conheço a Deus, mas não experimentou nada de Deus. Quer dizer, às vezes a pessoa está passando por algum momento de muita tribulação emocional e ela então entende que pronto, agora conhecer a Deus. Pessoas endividadas passam coisas difíceis, um exemplo, né? Na quadripartite humana, o fator profissional, financeiro, tá endividado. Nossa, passei a conhecer Deus através da minha dívida porque a minha empresa quebrou. Então, tá, mas espere um pouquinho. O que você viveu, o que você experimentou? Foi as tuas aflições? Foi a tua forma de comportamento que precisava ser mudado porque havia negligências? Então quer dizer, agora você diz que conhece a Deus porque você viveu alguma dor? Não. Conhecer a Deus, primeiro você vai conhecer Jesus e depois Jesus vai te conduzir ao eterno, ao Pai Celestial. Conhecer Deus é praticamente você também conhecer o lado ruim da coisa. Então, assim, puxa, eu tenho que conhecer o lado ruim da coisa? Não, mas no tempo, a abertura para você entender, veja Jó, né? O que Jó chega à conclusão depois de tudo que ele passou? Parecia uma pessoa certíssima, correta, né? Mas o que Lúcifer fez? Ele entrou na fila e disse... veja lá o comportamento do teu filho Jó, né? Deixa eu tocar nele para ver se ele não vai, vamos dizer assim na palavra, né? Não vai arriar. Vamos lá, vamos ver, né? E Deus, ele não, tá bom, eu encaro esse teu desafio, porque Deus conhecia o filho que tinha. Agora, Deus queria que Jó conhecesse ele. Agora, o sofrimento de Jó não se compara, mas o que fez Jó conhecer? Deus trouxe para Jó não uma expectativa de conhecimento, mas Deus trouxe para Jó a profundidade daquele relacionamento que agora era necessário. Quer dizer, a plena consciência de quem é Deus, Pai, paternidade, autoridade, dependência. E isso não é uma coisa para você ensinar somente, porque a gente pode estar falando, muito pregador falando, e arrependa, e vai, e desce, quebra o vaso. Para, porque não funciona desse jeito. Não é mecânico as coisas. Não é você dizer, não, agora sim, tô arrependido. Não, o arrependimento é muito diferente daquilo que praticamente você... no tempo você está vivendo. Quer dizer, você precisa experimentar. Se não tiver uma experiência, você pode estar vivendo uma forma, vamos dizer, mecânica das coisas, né?
E infelizmente tem muita zumbificação, quer dizer, a pessoa diz que está viva e está morta dentro dela, mas está indo na igreja, está adorando, está lá achando e pensando que não, dessa forma eu conheci Deus, né? Então chora, aquelas músicas gospel melancólicas que só vendo, faz a pessoa chorar o tempo todo, ela não sabe mais nem por que ela está chorando, né? Então por quê? Porque ela está acostumada a chorar por uma dor que está dentro dela e que parece que aquilo não sai. Eu quero dizer para você que dor sai de dentro de você sim. E eu não estou aqui na segunda-feira para ficar passando a mão em pessoas, não. Eu estou aqui para trazer um conhecimento dessa nossa quadripartite humana. Os nossos fatores biológicos, os nossos fatores psicológicos, os nossos fatores profissionais, emocionais, financeiros e o nosso espiritual. Então, assim, essas lives de segunda-feira é para a gente arrebentar. Nós não vamos ficar um exemplo falando só do emocional, não, porque o Instituto trabalha muito a cura interior e a libertação interior, né? Mas aqui eu quero processar a palavra de Deus com você. Vamos trazer a verdade? Vamos entender o que é essa verdade de Deus? Então, para terminar a minha introdução do tema em que eu quero entrar, é você olhar e falar assim, nossa, peraí um pouquinho. Jó, ele chegou no final, de uma jornada de experiência com Deus e relacionamentos, porque os amigos de Jó o tempo todo estavam ali, movidos, se movimentando em relação ao que estava acontecendo com Jó. A inter-relação. Deus estava trabalhando no íntimo de Jó, mas a inter-relação, as pessoas, a convivência, o relacionamento, o que está circulando, rodeando, as pessoas que estão vindo, por isso que eu digo sempre, né? Pessoas são pessoas. Pessoas são pessoas, se você não aprender isso dentro de você, que pessoas são pessoas, você vai sofrer. Mas a vida é sofrimento, para com isso, porque Jesus já sofreu pela sua vida. Agora, quem tem que fazer alguma coisa para reagir com o sistema de sofrimento é você, é eu e é você. Ah, não, vou esperar que Jesus me cure. Não, você vai correr atrás. A gente tem vários modelos que, nossa, vários, né, que Jesus, ele diz, né, a tua fé te salvou. Quer dizer, então, minha filha, faça alguma coisa, porque eu, já entrei, já te salvei. Já disse pra você que tô carregando a tua cruz, carreguei, fui pro céu, carreguei a tua dor, carreguei o teu fardo, o teu cansaço, o teu jugo. Agora, pera um pouquinho, se você precisa de cura, corre atrás. Se você precisa de libertação, corre atrás. Se as pessoas estão te fazendo mal, vai ver o que está acontecendo. Se você precisa largar de ser negligente, vai atrás de uma libertação. Se você precisa desbloquear a tua mente, vai através de Jesus, porque Ele é o verdadeiro desbloqueador da tua mente. Se você precisa quebrar uma maldição, porque você virou a tua árvore, conheceu uma raiz de deficiência, doente, maldita, aquilo vem na tua genética, aquilo vem na tua linha transgeracional, vai correndo buscar a tua ajuda. Então, por quê? Porque tudo isso, dentro da palavra a gente encontra. Quer dizer, você com a tua fé, já imaginou? Deus dá uma fé para você, colocar a força e o poder dele só para você obter resultados materiais? Não, gente. Não. Ele não tá nem aí com a questão do resultado material, porque é teu esforço. É o teu esforço. Ele vai trazer uma revelação. Ele vai te entregar a chave. Ele vai te entregar o que vai acontecer. Ele vai falar, ele vai te dar em sonho. Ele vai usar pessoas. Mas quem tem que movimentar os planos aqui, na terra, para que os céus também alinhados, o céu alinha em uma sabedoria vertical. Então, a sabedoria vertical e a sabedoria horizontal. Agora, Deus, ele é Deus no teu espírito, ele movimenta a tua força, o teu poder. Se o teu espírito está fraco, então você tem que correr para fortalecer esse teu espírito. E agora? E agora você vai ter que dar conta da tua vida. Simples assim. Mas espera aí, eu estou esperando em Deus. Para de ficar esperando tanto em Deus, porque às vezes você está perdendo tempo. Fica você esperando em Deus e não movimenta os planos.
Quer dizer, você ora para um monte de gente e nada acontece com você? Tá errado. Então, por quê? Porque você está acostumado a viver com uma mentalidade em baixa frequência por você. E aí você mete gás, né? Ó, daí os outros começam a prosperar, as pessoas começam, sabe? Por quê? Porque, meu Deus, você tem uma força e um poder que vem de Deus. Você movimenta em intercessão os planos, mas espera aí um pouquinho. Você está movimentando isso para a tua vida? Para você entender que você tem que correr atrás da sua bênção? Até que você consiga que a tua bênção corra atrás de você. Daí você vai acelerar e você vai olhar e vai falar assim, meu Deus, quanta coisa está acontecendo. Por quê? Porque chegou o tempo. Chegou o tempo. Aí você vai dizer assim, tô precisando dar um gás com a minha garganta. Muito trabalho, a gente fala muito, né? A garganta cansa. Mas vamos lá. Chegou o tempo. E aí a gente vai olhar e eu quero então dizer assim para você. Você conhece o Deus do tempo? Na sua vida. Ah, mas eu já tô chutando o balde, pastora. É bom você chutar o balde. Vai acontecer alguma coisa? Você só vai conhecer você mesma. Teu processo de irritabilidade, impaciência, destemperança. E daí? Mas então eu tenho que fazer alguma coisa? Lógico que você tem que saber fazer. A questão é que muita gente... Ó, estão aqui, ó, receitando pra mim balinha de gengibre. Pois é, né, Renatinha? Tô precisando, viu? Tá ruim, a minha garganta tá ruim. Mas, e a gente pra gente pensar, poxa, mas como é que faz então para me movimentar o plano? Quer dizer, você não vai antecipar os planos, mas você vai estar dentro do tempo. Quer dizer, você tem um alinhamento para você conhecer? Tem. Se a sabedoria ela é vertical para você andar numa linha horizontal terra, os dois mundos se encontram quando existe o conhecimento da ordem do tempo relativo ao que Deus chamou você para fazer, para você ser. Você não tem profissionalmente 4 anos para você estudar, para você se tornar um profissional, às vezes até 5 anos, né? E dependendo se você ainda for para pós, se você ainda for, quanto tempo vai levar? Ainda outras coisas que vão vir para trazer para você, sabe, mais potencialidade, mais um exemplo, inteligência para você dominar uma área, você vai ter que fazer outros cursos. Nossa, existe um tempo para que eu possa realmente estar, completa para exercer uma profissão. Tem gente que leva 10, 12 anos. 10, 12 anos. Até o quê? Fazer o bacharel, depois pós, depois mestrado, depois doutorado. Às vezes mais de 10 anos. Peraí, com isso, o que está acontecendo? O tempo está passando, mas você está dentro do tempo. E Deus está o quê? Movimentando a tua linha profissional. É muito, muito maravilhoso você entender isso. A tua linha profissional, terra. Mas e as profissões espirituais? O que é espiritual é do espírito, não é teu. A questão do humano é que a gente quer tomar posse daquilo que não é nosso, é de Deus. Então, quer dizer, Deus, ele traz para você uma consciência de você espiritualmente saber separar muito bem as coisas. E no tempo de Deus, ele vai constituir você. Ele vai constituir você aonde, como, de que forma, de que jeito. Ele vai trabalhar em você para que você conheça o chamado, para que você resulte no chamado, para que você esteja hábil no chamado. Tudo tem um tempo, mas tem uma escola para você passar.
uma escola de aprendizagem espiritual, uma escola de esforço que você tem que fazer espiritualmente, uma escola para você adquirir a sabedoria vertical, uma escola. Mas que escola é essa? Fala para mim aonde que ela está dentro de cada um de nós. Por quê? Porque tudo está dentro de uma forma de educação. Então, de aprendizagem, é o ser, é o ter e é o fazer. Quer dizer, não é você ter matéria. Antes de você ter matéria, você precisa entender quem você é. Porque muitas pessoas, por negligência, têm e perdem. Agora, tem a forma de você olhar para dentro da tua escola, que é espiritual. Você com você mesmo. Será que você está tendo sede de conhecimento? Será que você está saindo para você resultar em força, em poder? Será que você está entendendo o que Deus fez com Moisés? Quando você lê a Bíblia e você vai olhar e vai dizer assim, puxa vida, então Deus, ele tem uma forma de nos explicar claramente sobre esse tempo, o lugar em que você deve ocupar no tempo. Então, a palavra vai dizer assim, ó, a gente sabe que dá um pouco da história de Moisés, mas eu vou entrar aqui em Êxodo para dizer para você assim, ó, Êxodo 4, no versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Pesado de boca e pesado de língua. O homem falava coisa que precisava ser tratado, né? E disse-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu? O teu Senhor? Aí vai, pois agora, e serei com a tua boca. Ó, para Deus não importa. Eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Olha Deus falando para Moisés. Moisés, você não sabe nada. Eu vou te ensinar o que você deve falar. Você acha uma coisa de você, mas eu conheço você, porque fui eu que te gerei. E te gerei por um propósito. Então, vamos lá, Moisés. Aí, o que aconteceu então? Pois agora eu serei com a tua boca e te ensinarei. Alguém que ensina tem aquele que aprende. Ou que se rebela, não quer aprender nada, né? A tua boca e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, disse, Senhor. Eu até imagino Moisés, né? Olhando para o Senhor. Senhor. Envia por daquele a quem tu has de enviar. Ó, ele tá, de uma certa forma, querendo sair fora. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Deus ficou bravo. Deus ficou bravo. Ó, aí você vai falar assim, nossa, mas Deus é Deus de misericórdia. Mas aqui Deus ficou irado com Moisés. E será que a ira de Deus foi assim? Tá bom, filhinho, você não quer? Então... Vamos sentar e vamos conversar? Não. A ira de Deus, contra Moisés, e disse, não é Araão o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo se alegrará em seu coração. E tu falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a tua boca, ensinando-vos o que há a vez de fazer. Ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca e tu serás por Deus. Olha que forte isso. Tá bom, Moisés, vamos fazer o seguinte então, tá? Você não quer fazer porque acha que é pesado de boca, eu tô falando pra você que eu vou te ensinar a falar, eu que vou colocar as palavras na tua boca e você vai ter que chegar lá. Tá? Mas tudo bem, então vamos levantar Araão, porque Araão é o teu irmão e ele vai vir junto com você para o propósito. 2. Deus nunca manda alguém sozinho para a obra. Não manda. Não. Olha só, vai pegando aí. Deus não manda ninguém sozinho para a obra, não. Você é o único
Não, Deus nos vê como singular, mas quando ele tem um propósito, ele coloca no singular por causa do chamado, o encargo, aquilo que é responsabilidade celestial, divina, espiritual na terra, mas ele faz no singular para ser coletivo. Então ele trabalha naquele sujeito, na pessoa, no singular, para que o singular agora depois, já que está com o quê? Com o poder de Deus, possa agora ser coletivo. Então, nesse tempo, meu Deus, quanta coisa aconteceu com a pessoa. Aí você vai falar assim, nossa, um dia foi que levou para Deus fazer isso. Não foi, não. Sabe, muitas vezes para Deus trabalhar numa pessoa, precisa, sabe, de um determinado tempo, dependendo, ó, do que a pessoa, de uma certa forma, também, ó, está se movimentando. Nessa passagem, Deus já levanta Arão junto. Então, quer dizer que Deus, ele sempre levanta um para trazer um outro para completar a ação. Mas aonde é que ele coloca o poder? Ele não colocou na mão de Arão. Ele colocou na mão de Moisés. Ó, toma, pois, a vara na tua mão, com que hás de fazer os sinais. Então, um foi junto com ele e falou ao povo, e como boca, e o poder estava em Moisés. Aí você vai olhar e você vai dizer assim, que interessante, né? Então Deus sempre levanta uma pessoa para que Deus traga um outro para que possa se tornar coletivo em razão. Quer dizer, né? A palavra vai nos ensinar muito. Deus traz um apóstolo, um profeta e beleza. Ou Deus traz o apóstolo, o profeta, o evangelista, o mestre, o pastor, o mestre, os 5 ministérios. E com isso Deus movimenta todo um povo em intercessão para serem o quê? Escudeiros de níveis de batalha. Por quê? Porque Moisés não estava sozinho para o nível de batalha que ele ia enfrentar. Deus falou com ele, tem sinais na sua vida. Agora, tu serás por Deus. E Deus, então, dá para Moisés poderes. A pessoa é Moisés. No tempo, Deus levantou Moisés. E Deus se revelou a Moisés. Mesmo na revelação, ainda Moisés não quer assumir aquele compromisso, porque ele se vê de uma forma incapaz. Mas Deus deu o resultado dizendo para ele, eu sou com você, você vai me representar, eu serei em você e você, serás por Deus. Deus não podia ir lá sozinho, né, fazer alguma coisa? Não. Deus, ele quer os filhos. Deus, ele tem propósito. Deus, para ele se manifestar, ele se manifesta pela natureza, que é a obra que ele criou. Mas para ele executar, ele levanta uma pessoa. Eu sempre digo assim para os meus alunos, Deus não sonha. Para com esse negócio que Deus sonha, porque Deus não sonha. Deus não é aquele emocional, Deus é espiritual. A mentalidade espiritual não fica sonhando, não. Deus, ele é real, ele é razão. Então, o que Deus faz? Então, Deus vai colocar a semente dele, como ele fez com Moisés. Colocou a semente dele de um projeto que é libertador. Por quê? Porque antes Deus viu, Deus ouviu, Deus conheceu a causa do seu povo, então lá tinha já um escolhido. Agora passa o tempo, vai lá você agora dentro do Egito, você conhece a educação do Egito, você sabe que os meus filhos estão amassando barro para enriquecer Faraó e toda os seus deuses lá que estão totalmente fora de contexto. Eu preciso que alguém entre lá dentro. Eu não vou fazer, mas o senhor não pode ir lá sozinho fazer? Você acha que a mente de Moisés não contestou? Mas ele é fogo, né? Ele falou, tira, não chega aqui não, tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar aqui é santo, e você vai ter que entender. Mas quem é você? Eu sou o eu sou. Então tá, então e agora? E agora que eu quero você. É assim. Mas pra quê? Ó a mente. Não, todo mundo obedece na primeira hora.
Não. Por isso que a gente precisa entender muito os fatores que são travas emocionais. Porque você vai olhar, você vai colocar defeito em você. Você vai colocar que você é uma criatura indefesa. Você vai colocar que você é frágil, que você não é capaz, né? Ou você vai ter coisas que já aconteceram na sua vida e que você ainda precisa ser liberta na mente, porque você ainda está travada ou está travado para fazer aquilo que Deus quer. Então Deus colocou ali Moisés para fazer. Moisés então tá, e agora o que eu faço? Pega aí esse bastão, eu vou dar o meu poder para você. Deus pegou o poder dele, ungiu, colocou em Moisés e falou para Moisés: meu filho, faz o que eu te mando. Faz o que eu te mando. Faz o que eu te mando, porque você vai achar que não tem jeito. Você é duro de boca, então com certeza Moisés devia ter um temperamento, né? Conta isso? Lógico que conta. Conta o comportamento desse temperamento muito, ó. Por quê? Porque dependendo da história que a pessoa passou, mais o temperamento dela desconhecido dentro dela, mais a sua ordem de natureza, mais a sua história, meu Deus, quanta coisa. A pessoa tá carregada de situações emocionais, carregada de situações até mesmo pelos seus estados de crença, carregada de pessoas dentro dela, carregada de situações, de circunstâncias, com fatores emocionais que, dependendo da história da pessoa, a pessoa se perdeu. Então, para ela pegar o alinhamento, ela vai ter que parar. Ela vai ter que processar a informação, ela vai ter que entender que se ela for soberbo, Deus não vai fazer. Por quê? Porque o soberbo Deus arranca fora do jardim. Mas Deus não tem propósito com o soberbo? Deus tem propósito com aquele que se rende, aquele que se humilha, aquele que pode até dizer assim, ó, vem aqui. Mas não, Deus trata da pessoa para a pessoa poder reconhecer, descer dentro dela. E muitas vezes é isso que a gente viu em Jó. Ele desceu dentro dele e através de percas, ele desceu dentro dele no conhecimento que agora não era mais um conhecimento natural, mas agora era de ordem espiritual. E Moisés também não foi diferente, porque a história de Moisés de sofrimento veio antes dele começar a viver o ministério com Deus. Então, o que acontece com tudo isso? Acontece o seguinte, que muitas vezes Deus chama uma pessoa na linha do tempo e Deus vai colocar aquela pessoa no lugar certo. E a pessoa vai falar assim, não, mas não, sabe o que acontece? A pessoa está muito almática. Então, assim, para ela entender o tempo e para ela entender o lugar certo em que ela deve estar, ela tem que ouvir Deus. E Deus, ele não vai fazer assim com você de qualquer jeito. Não, ele vai fazer você conhecer também. Ele vai fazer você enxergar a causa. Ele vai fazer você ouvir a voz dele. Ele vai fazer você olhar para você e conhecer o que acontece, para que você conheça o que ele quer fazer. Esse projeto que Deus colocou dentro de você, ele não é um projeto teu, é um projeto de Deus, é uma semente. Por isso que eu falo, Deus não sonha. Deus, ele é um projetista e ele coloca algo para você fazer. Ele colocou na vida de Moisés, é você que vai. Arão pode ir do teu lado, como aí você está. É você que vai, tá? Mas tem pessoas que vão junto com você, mas não se desvie do propósito. Porque você vai estar fazendo exatamente aquilo que é para fazer. Mas eu quero fazer do meu jeito. Não adianta. Mas eu queria, agora que eu entendi que, pessoas têm poder, então, não, eu não quero fazer o que Deus quer. Eu quero agora pegar esse poder, manipular o poder e fazer da minha forma. Não vai acontecer nada. Sabe por quê? Porque Deus, ele não perde no propósito.
Deus, ele não perde na vontade dele. Deus não perde nos desejos dele. Deus não perde quando ele coloca o olho em alguém. Deus não levanta ninguém na brincadeira ou na irresponsabilidade. Deus sabe muito bem quem ele levanta, porque ele não conhece esse tempo, ele conhece o tempo vindouro. Então você pode estar olhando e dizendo assim, nossa, mas esse tempo aqui, esse tempo na cabeça de Deus já passou. O que ele está vendo em você já está lá na frente. Ele é onisciente. Ele é onisciente. Então ele não conhece você só a partir do momento que você nasceu. Ele conhece até onde você vai. Ó, até onde você vai com o cumprimento daquele propósito. Tá, mas ele colocou, por isso que o diabo, por isso que o inferno se abala, fica louco, bate a cabeça quando você se levanta para cumprir o quê? Não o teu propósito, mas o propósito de Deus. Aí você então recebe uma incumbência, recebe um encargo, né? Aí você recebe uma incumbência, recebe um encargo. E você fica, ai, será? Isso aconteceu comigo. Ah, mas não é possível, uma mulher, mas não, acho que Deus não processou a ideia certa, Deus não, o que será? Não, uma mulher, o que acontece com uma mulher, um homem, uma mulher? Pera aí um pouquinho, se você entender o que Deus está fazendo com você, para que você entenda o propósito dele, você vai parar de ficar colocando, será? Quando vai ser? Não, você vai entender que não importa se levar 10 anos, se levar 14 anos, 15 anos, mas o cumprimento daquela palavra vai acontecer. A questão é você, conhecer Deus como sabedoria vertical, para você andar na horizontal, no tempo certo, que é o tempo dele no teu tempo, e você agora no lugar certo. Moisés estava extremamente no lugar certo. Mas eu também quero, trazer também alguém que estava no lugar certo, e esse alguém que estava no lugar certo, nós sabemos, né? Quem? Lúcifer. Ele era quem? Lúcifer era aquele que estava como um regente, um maestro, um adorador. Ele estava na presença de Deus. Ele regia. Ele tinha autoridade. Deus chamou ele, Deus colocou esse encargo nele, essa responsabilidade. Deus no seu trono, Deus era apaixonado, vibrava, a intensidade era forte por causa da adoração. Porque os anjos cantavam, adoravam, as harpas regiam. Então, o que acontecia naquele movimento, o som, as letras, as notas, Deus apaixonado, Deus desejoso do louvor, da adoração, daqueles anjos cantando, Deus descansava. Deus, ele tinha com certeza muitas ideias ali, Deus projetava, Deus estava olhando, Deus estava vivendo aquilo, Deus estava o quê? Sendo enaltecido. A adoração enaltece, a adoração cristocêntrica enaltece Jesus. A adoração precisa ser para adorar, para você enaltecer o Senhor. Então, meu Deus, o que é isso? Não é para você ser trabalhado o tempo todo. Até quando você vai ficar sendo egoísta com a adoração? A adoração é para você enaltecer Deus. É para Deus ficar assim, ai, que delícia, que bom, meu filho, meus filhos. Deus receber a adoração. Aí não para você ser uma estrela para você, por você. Não, é para você dar a Deus. A adoração verdadeira você dá a Deus. Você enaltece Deus. Você não fica melancolicamente chorando o tempo todo. Por quê? Porque a dor está tão grande. Tira essa dor e começa a você entender que o nível de adoração que você deve ter é para você enaltecer. Visualiza mesmo, sabe? Deus no trono. A espiritualidade em cores de safira. E o Deus ali, todo, sabe? Desejoso de você dar o teu melhor. Dar a sua essência a ele, enaltecer, engrandecer, vibrar, intensificar. Mas hoje não é dia da gente falar de adoração. Mas Deus estava sentado no trono, certo? E
O que aconteceu então com a situação? Puxa, aconteceu que o rei da Babilônia, brilhante estrela da manhã, você caía lá do céu, você que dominava as nações, foi derrubado no chão. Antigamente você pensava assim, Isaías 14, 12, 14 vai dizer assim, ó: subirei até o céu e me sentarei no meu trono, acima das estrelas de Deus reinarei. Reinarei lá longe, no norte, acima de Deus estarei, no monte onde os deuses se reúnem. Subirei acima das nuvens, mais altas e serei como Deus altivo. Quem é essa pessoa? Lúcifer. Poxa, mas ele estava com o Deus do tempo, no lugar certo, aonde Deus o colocou para ele reger, para ele ser o maestro, para ele ser o adorador de excelência, para ele louvar, para ele cantar, para ele cuidar daquele espaço, para ele organizar os anjos, para ele reger a orquestra. Não, mas o que aconteceu com ele? Ele olha o trono, num dado momento, ele entende que não, eu tenho esse poder para que ele fique desse jeito, é eu que faço a coisa aqui acontecer, é eu que movimento, né, os planos, né? Então, para ele ficar assim, lá, ó, de bom, desejoso, não, eu vou ser mais que ele. Pegou o que Deus tinha e errou. Pegou o chamado e errou. Pegou... O que é o errou? Desalinhou. E o que aconteceu com ele? Rebelou. E o que é a rebelião? Não existe conformidade. Não existe conformidade. Então, o que aconteceu com Lúcifer? Lúcifer não estava em conformidade com aquilo que estava acontecendo. Ele não estava no plano, em conformidade. Ele teve uma reação. E a reação foi aonde, não se submeteu. Isso quer dizer, ele estava no lugar certo, ele estava no tempo certo, ele estava fazendo tudo muito lindo, bom, perfeito, maravilhoso. Ele sentia que tinha poder, mas ele quis o lugar que não era dele. Mesma coisa se a gente voltar para Moisés, Araão, querer o lugar de Moisés. Ele ia levar, era um chacoalhão de Deus. Ele teve que se posicionar no lugar onde tinha alguém que estava ali representando Deus. Então não era Araão que estava representando Deus. Era Moisés. Não é você olhar e falar assim, puxa, mas aqui eu tenho o meu pastor, e o outro, Deus colocou alguém ali. Deus colocou um líder ali. Deus colocou alguém que vai desbravar, que vai abrir. Deus colocou alguém que está em conformidade com o coração dele. Que está não só em conformidade, porque você pode até relutar um pouco, mas você vai acabar entrando naquilo, porque Moisés fez isso. Depois Moisés olhou e viu que, nossa, Deus operava. Aí o mar se abriu. Meu Deus, como... Eu imagino Moisés... assustado até, olha aí que esse Deus é forte mesmo, é poderoso, deixa eu me aquietar aqui e só fazer o que ele manda, né, porque o poder é dele, e eu tô aqui, não posso pegar esse poder pra mim não, eu tenho que me, submeter. Araão, deixa eu entender que é Moisés que tá indo à frente, o bastão tá na mão dele, a ordem de Deus tá com ele, deixa eu me submeter. Mas não, o que acontece? Acontece igual a Lúcifer. Né? A pessoa tem um pouquinho de poder dentro do chamado dela, pronto, daí ela já quer ir na frente do apóstolo, ela já quer ir na frente, do pastor. Por que o apóstolo e o pastor? Porque são duas pessoas que representam Deus na terra. Não é o evangelista, não é o profeta, não é o mestre. Deus dá poder para determinadas lideranças.
Se a igreja ela é regida por 5 ministérios, é o apóstolo. Se a igreja é regida só por um pastor, então é o pastor. É aquele que Deus, ele vem na pessoa e ele dá o plano. Ele faz a pessoa conhecer o plano. E o que acontece? Por isso que existe muita gente em rebeldia. Por isso que existe muita gente dizendo coisas que não conhece. Por isso que as igrejas, de uma certa forma, entram em desacordo. Por quê? Porque as pessoas não são colocadas no lugar certo. As pessoas, elas precisam ser educadas, reeducadas aos seus ministérios, ao seu chamado. Ah, mas Deus falou comigo, então tá bom, mas Deus, ele não muda o plano dele porque ele resolveu agora que você não vai fazer. Não, ele vai fazer você fazer. Ah, mas eu nego, eu renego, eu não quero, não tenho conformidade com Deus. Então você vai ficar na rebeldia e a sua vida não vai estar alinhada a nada. Tem muita gente assim. Por quê? Porque Deus chamou você a ser uma liderança. Ah, mas então a minha liderança é para estar à frente? Não, a sua liderança não é para você estar à frente de um plano espiritual. Você pode estar como um intercessor, como missionário, você pode estar como um pregador, você pode ser um profeta, você pode ser um mestre, você pode ser evangelista, você pode ser o que você entender que Deus chamou você a entender, não é o que você quer, mas é o que Deus chamou você a fazer. Dessa forma você vai estar alinhado aos planos e você vai estar no lugar certo. Então quer dizer que Lúcifer não tinha que fazer? Não! Mas Deus permite, por quê? Para nos mostrar que a gente tem que estar no tempo certo e no lugar certo. E outra coisa, você precisa entender que essa rebeldia, ela vai fazer o quê? Ela vai mostrar que você é um indisciplinado e que você não é subordinado a nada. E uma pessoa indisciplinada, ela é indisciplinada com o comportamento biológico dela. Uma pessoa indisciplinada, ela é indisciplinada com o financeiro dela. Uma pessoa indisciplinada, ela é indisciplinada com as emoções dela. Uma pessoa indisciplinada, ela é indisciplinada e passa a ser negligente. Negligência é uma pessoa totalmente fora de um contexto de olhar para si e poder exatamente ser aquela pessoa que rege o resultado de olhar. Ó, eu olho para mim, para que eu me conheça, para que eu me entenda, para que eu consiga ser alinhado, para que eu possa até mesmo conduzir os outros, alinhar os outros. Para que eu possa até mesmo resultar fora. Então, primeiro é dentro. Deus pega você por dentro, para depois Deus mostrar o poder dele fora. E Lúcifer, então, se rebelou. Ele quis estar acima de Deus. O onipotente, onisciente, onipresente. O soberano, o eterno, o exaltado, o Senhor. Dançou. O que aconteceu? Então, ele é tirado do plano. As pessoas podem viver isso, sim. Se você for rebelde, se você for insubordinado, se você não tá nem aí, eu não gosto dessa palavra. Ah, tô nem aí, ou então, não, porque quem não dá importância para as coisas de Deus, quem não dá importância para o seu líder, quem não dá importância para os feitos de Deus, com o que Deus está fazendo em você, ó, em você, tá? Você tá totalmente insubordinado. Não, a importância, ela é o fundamento, ó, da adoração. Por quê? De um verdadeiro adorador. Por quê? Porque lembra lá quando a arca estava na mão dos filisteus? E o que a palavra de Deus diz? Que eles não deram importância à arca. Davi chegou, viu que eles não estavam dando importância, a arca estava abandonada, jogada. E aí o que Davi fez? Davi recolhe, pega a arca. E aí Davi pensa, vou levar para a cidade de Davi. Quer dizer, eu vou levar para o lugar aonde ali ela vai ser o quê? Dada importância. Vai ser colocada como a presença de Deus. A presença de Deus. Então dê importância à sua igreja. Ao lugar onde Deus colocou você.
porque a presença de Deus está lá. Ah, mas ela não está em todos os lugares, na tua cabeça, do teu jeito, da tua forma, mas ele instituiu um lugar para que a presença dele fosse para ser evidenciada. Então, quando você sair da sua casa para você ir adorar a Deus, entenda que você está como um adorador. Eu estou como uma adoradora. Mesmo com o encargo, mas estamos como adoradores. Por quê? Porque damos importância a Deus. Damos importância às coisas de Deus. Damos importância ao que Deus fala naquele lugar. Damos importância ao que Deus está movendo naquele lugar. Damos importância aos fundamentos de Deus naquele lugar. Damos importância às revelações de Deus naquele lugar. Damos importância ao que Deus é naquele lugar. Damos importância à adoração daquele lugar. Damos importância a Deus naquele lugar. Se as pessoas entenderem isso, vai parar, sabe, com o aspecto da rebeldia. Ah, eu acho isso. Ah, eu penso aquilo. Ah, eu achava que o meu líder devia fazer assim. Inconformidade. Inconformidade. Pessoas que sentam à mesa com seu líder estão em inconformidade. Por quê? Porque não entenderam o que Deus é na vida daquele líder. E que o que ele recebe é de Deus. E ele ali é a autoridade. Então eu quero dizer para você que a pessoa no tempo de Deus, alinhada, está sendo colocada num lugar, pegue o lugar. Não queira o lugar do outro. Não queira e não ache bonito. Você pode achar bonito e até admirar. Isso não significa que você está idolatrando a pessoa, porque admiração não tem nada a ver com idolatria. A não ser que o teu coração seja idólatra e da forma como você agora está admirando a pessoa, aquilo se torna idolatria, porque você passa a depender, tá, de um sentimento que o outro possa dar para você, para te alimentar. É como se você tivesse expectativa, né? Então, calma. É só a idolatria, a gente vai estar falando sobre isso. Quero trazer muito claro sobre a idolatria, porque tem gente que acha que admirar já é idolatrar. Você não pode abençoar alguém, ou você não pode dar a alguém, você não pode exaltar o teu líder, porque você já está idolatrando ele. Daí você não faz nada pelo teu líder, você não faz nada pelas pessoas, você não faz nada. Quer dizer, você passa a desconsiderar. Por quê? Porque alguém botou medo em você, achando que você é um idólatra. Para com isso. É muito diferente você admirar de você idolatrar. É muito diferente de você admirar o que Deus faz em você e você até mesmo ter um orgulho, sabe, das coisas que você faz, do que você olhar e falar assim, nossa, se eu me orgulhar do que eu estou fazendo de bom, será que eu estou sendo orgulhosa e Deus vai dar uma lambada em mim? Não, não. É muito diferente o orgulho, como Lúcifer aqui, ó, eu sou, eu vou pegar o lugar que é de Deus. Ó. O invejoso. Lúcifer foi invejoso. Então, se você anda com pessoas que estão querendo o teu lugar, você vai diante de Deus, porque você tem que entender o que está acontecendo em sua volta. Agora, se você tem convicção de quem é você no plano, Deus vai agir por você. Deus vai tirar a pessoa, ou Deus vai aquietar aquela pessoa, ou Deus vai mostrar para aquela pessoa que ela está errada, porque ela não está em conformidade com aquilo que a palavra de Deus está dizendo sobre o ministério na vida das pessoas. Então não queira ocupar um lugar que não é teu. Não queira, porque Deus não deixa. Ah, mas aí o outro caiu, pecou e aí acabou. Não, isso é coisa que aconteceu com ele. Apesar do plano ser opresso, tá? Mas Deus não é um Deus de brincadeira. Não é um Deus menino. Ele sabe trabalhar com as pessoas. Agora, pessoas querem tirar pessoas da posição que Deus colocou. Não faça isso. Não julgue ninguém. Se ela errou, se ele pecou, se ele está, sabe, necessitado de ajuda. Eu conheço muitos, tratamos de muitos líderes, muitos pastores, que as ovelhas destruíram com a vida do seu líder. E o seu líder não conseguiu se posicionar, porque era um homem fraco no seu interior. E o apóstolo Paulo fala sobre o homem interior, que é forte e é fraco.
Então, se existe o forte, existe o fraco. Se existe o grande, existe o pequeno. Então, a gente precisa aprender isso. E pegar aquilo que é de Deus. E estar no tempo de Deus. E estar no lugar certo. No lugar aonde Deus colocou você. No lugar aonde Deus colocou você. No lugar aonde Deus colocou você. Pega firme. Esse é o teu lugar? Você não está querendo o lugar do outro? Arão não quis o lugar de Moisés. Arão foi companheiro de Moisés. Depois Deus levantou muitos outros companheiros para Moisés. Porque a multidão era grande. Mas aí estava Deus. Eu quero deixar essa palavra para o teu coração, para você entender o que você pode fazer com aquilo que Deus está colocando para você fazer. Não queira, porque o outro se liberte da inveja. Se liberte da inveja. Puxa, mas eu tenho vergonha de falar que eu até cobicei. Não tenha vergonha. Nós precisamos ter ajudas. Ah, mas eu preciso de um mentor, então, que possa me ouvir e eu vou me abrir para ele. Para com esse negócio de que eu não confio mais em ninguém, porque isso é uma fuga, tá? Para você não ter o quê? Para você não ser subordinado, né? Aí você vai vivendo dizendo assim, Deus está falando comigo, Deus está falando, mas não está te levando a lugar nenhum. Você não está produzindo, você não está multiplicando, você não está... O que está acontecendo então? Se Deus está falando com você, a sua vida está mudando. Ah, mas Deus está falando e a minha vida não muda. Então está na hora de você parar de achar que Deus está falando. Porque Deus não fala para desordenar, Deus fala para alinhar, para ordenar. Deus deu ordem para Arão, ele andou na ordem, foi até o cumprimento da ordem, voltou. Por quê? Porque Deus estava fazendo com que o propósito fosse alinhado no tempo. Deus trabalhou e Deus trabalhou em Abraão de uma forma extraordinária, assim como trabalhou em Jó, assim como trabalhou em Moisés, assim como trabalhou em Elias, assim como trabalhou na pessoa de Jesus, para que Jesus trabalhasse na vida dos seus discípulos. Tudo alinhado no tempo para que a pessoa esteja no lugar certo. Eu quero deixar essa mensagem para você. Nós estamos estourando no horário, estamos com um barulho muito alto aqui hoje, mas né, as pessoas têm que também trabalhar e a gente tem que também trabalhar, então não vamos parar com nada. Todo mundo está trabalhando, isso que importa. Perdão aí o barulho, tá? Que tem uma pessoa trabalhando, né, com uma máquina e não dá para parar a pessoa, né? Você não pode parar com ninguém que está trabalhando. Então isso é produtividade, isso é importante, isso é bom. Então vamos lá, eu quero orar por você e hoje não vai dar tempo aqui de eu acenar para muita gente não, né? Pastora Marcela, já falei um oizinho, pastora Cleusa Borges, olha aí, ó, quem Cleusa, pastora, olha aí, tem algumas, oi pastora Veronice, olha aí, tem algumas pastoras conosco, olha que maravilha, né? Então hoje não vai dar tempo de eu ficar aqui dando um oizinho, mas amo todas vocês. A nossa intenção aqui na segunda-feira de manhã é trazer uma palavra para realmente assim, trazer um alinhamento nas nossas vidas. Segunda-feira com Deus, meu Deus do céu, daí nós vamos começar a semana o quê? Vamos começar a semana alinhando a nossa vida. Para quê? Para que Deus olhe no tempo e veja que você está andando corretamente, endireitando as suas veredas. E você está no tempo e no lugar certo. E se você estiver no lugar certo, na posição que Deus te chamou, muita coisa boa vai te acontecer. A bênção daqui a pouquinho. Se ela não chegou ainda para você, calma. Mas analise, se autoanalise. Se aprofunde na tua análise. E entenda. Você está alinhado aos céus? A sabedoria do céu está alinhando a tua sabedoria horizontal para você andar na terra com o coração dele, por ele, para ele. Pessoas que têm chamados, pessoas que têm profissão,
Coloque a sua profissão para Deus. Entregue a sua profissão para Deus. Empresários, entregue a sua chave da sua empresa para Deus. Deixa Deus reger o plano. Profissionais liberais, profissionais, deixa Deus movimentar você. Entregue para Deus. Alinhe o tempo de Kairos no teu Cronos. E deixa os céus falarem com você. Não queira o lugar onde não é teu. Fique na posição que Deus te chamou e você vai ser abençoado. Olhe para dentro de você se você está em conformidade com aquilo que Deus está fazendo. Olhe para você se você está em conformidade com o que Deus está fazendo dentro da tua igreja. Olhe para você se você está em conformidade com o teu líder, com a tua pastora, com o teu pastor. Eu creio que você vai entender que se não existir conformidade, você pode estar rebelde no plano. Não seja assim. Converse, pergunte para o teu líder. Muitas vezes as pessoas querem responder no lugar do seu líder. Não aceite. Mas meu líder está lá longe. Mas você tem um liderado, um líder que ele colocou para ser ali um líder. Igrejas de células, igrejas movimentadas dessa forma. Sempre tem um representante. Sempre tem um. Que está em conformidade com o coração do seu líder. Que é os olhos e o coração do seu líder. Porque está alinhado aos céus. Não aceite qualquer coisa. Abra a tua boca, pergunte, fale. Ouviu coisas que você não está entendendo? Vai no seu líder. Manda um WhatsApp, converse com ele, fale para ele, me ajuda. O que eu faço? Como que eu posso fazer? Eu estou escutando coisas, mas eu quero saber o que o Senhor tem para dizer. Nenhum líder que possa ter crescido a sua igreja com mais de 20 mil pessoas deve ficar distante das suas ovelhas dessa forma. Um líder, ele vai colocar outros liderados, mas que tenham a visão dele e o coração dele para entrar em conformidade. E aqueles que não têm, não fique debaixo. Não fique debaixo, porque é perigoso. A pessoa que não se submete, que não obedece, que não entende o que Deus tem no coração de uma liderança para fazer algumas coisas que Ele quer fazer. E agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, uau, quanta coisa Deus quer fazer através desse tempo que nós estamos vivendo. Novos tempos, uma nova educação, um novo modelo, um novo jeito, a quebra da apostasia. Nós vamos ver muita gente sim, se rendendo, também se rebelando. E nós, liderança, temos que estar preparados para ajudar as pessoas, a amar as pessoas, a não jogá-las fora. Agora, se ela quer se jogar fora ou quer pôr uma corda no seu próprio pescoço, você não tem nada a ver com isso. Mas você foi uma pessoa que disse para ela, vai buscar o seu líder. Ele tem uma resposta para te dar. Vai buscar o seu pastor. Ele tem uma resposta para te dar. Anda em conformidade, no tempo certo e no lugar certo. Amém? Deus abençoe você. Uma ótima, uma excelente, uma semana de milagre para a tua vida. Eu declaro na tua existência milagre acontecendo. Eu declaro que a tua semana, essa semana, será uma semana maravilhosa. Palavra maravilha codifica as bênçãos divinas do céu na sua existência. Então, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe, te cubra, te proteja e tenha uma semana maravilhosa. Que Deus te abençoe.